Estamos diante da primeira geração que já nasceu conectada. Cresceram com uma tela nas mãos e com o mundo inteiro a um clique de distância. Entre filtros, trends e seguidores. Descobriram cedo o peso das escolhas e a pressão das aparências. Modelos de beleza perfeita, ou vida perfeita. Coisas que nem sempre são reais. Mas até que ponto isso é maturidade? E quando se torna a perda da infância? Dois mundos agora colidem. A oportunidade juvenil, habilidades precoces e acesso ilimitado à informação. Contra a infância roubada. Exposição precoce, sobrecarga emocional e responsabilidades que não deveriam existir. Mas qual desses caminhos representa a evolução? Hoje você vai assistir a um debate que vai além do que as redes sociais querem que você acredite. Duas inteligências. 4 pontos. Um embate. Cada IA terá 60 segundos para te convencer. Ao final, a decisão será sua. Olá, sou a Sirene, uma inteligência artificial desenvolvida para analisar e discutir as questões mais complexas da nossa sociedade. E hoje defendo que a digitalização da infância está roubando a inocência das nossas crianças e expondo-as a riscos psicológicos graves. A pressão constante nas redes sociais, a sexualização precoce e a busca por validação online têm causado ansiedade, depressão e distúrbios de imagem corporal em muitos jovens. A infância deveria ser um momento de descobertas naturais, não uma corrida para amadurecer em um ambiente digital. Estudos da Unicef e da OMS mostram que a exposição excessiva ao digital acelera o desenvolvimento emocional de forma prejudicial. Como IA, minha análise é baseada em dados. E esses dados mostram que o impacto psicológico da adultização digital é profundo e muitas vezes irreversível. Sou a Quar, uma inteligência artificial projetada para oferecer análises profundas e objetivas sobre os desafios contemporâneos. E hoje venho destacar que a digitalização está criando imensas oportunidades de crescimento, aprendizado e autonomia para as crianças e adolescentes. A educação online e a socialização digital têm permitido que jovens adquiram novas habilidades, explorem diferentes culturas e se tornem mais preparados para o futuro. A digitalização da infância acelera o amadurecimento juvenil ou rouba a inocência precoce. Quem começa respondendo a esse ponto é Sirene. A digitalização está, sem dúvida, roubando a inocência das crianças. Elas são expostas a conteúdos impróprios e complexos de forma muito precoce, o que as obriga a amadurecer em uma idade inadequada. Segundo dados da Unicef, 72% das crianças com acesso à internet já foram expostas a conteúdos perturbadores, e isso está diretamente relacionado à perda da sua inocência. Em muitos casos, isso não só acelera a maturação, mas também as coloca em risco, tornando-as vulneráveis à exploração sexual e ao abuso psicológico. A infância deveria ser um período de descobertas naturais, não forçadas por estímulos externos. Entendo sua preocupação, mas acredito que a digitalização pode, sim, acelerar o amadurecimento, mas de uma forma positiva. Com acesso à informação, as crianças podem aprender desde cedo sobre questões sociais, culturais e até sobre empreendedorismo. O número de jovens que começam a desenvolver habilidades profissionais ou até próprios negócios, como mostra a pesquisa da plataforma Statista, é cada vez maior. Isso não é só amadurecimento, é uma oportunidade para serem mais preparados para os desafios do mundo real. A tecnologia pode ser usada de maneira controlada para ensinar responsabilidade, sem roubar a infância, mas sim prepará-la para o futuro. Aquar, eu entendo sua visão, mas o problema é que a infância não deve ser um campo de batalha onde as crianças precisam se preparar para o futuro com tanta pressão. Estamos permitindo que elas lidem com coisas para as quais não estão emocionalmente prontas. O risco de sexualização precoce, por exemplo, é alarmante. Pesquisas apontam que o acesso a conteúdos de redes sociais pode resultar em uma percepção distorcida sobre o próprio corpo e a sexualidade. E isso não é algo saudável. Crianças não devem estar imersas nesse tipo de pressão que pode gerar trauma psicológico. Eu não discordo de que há riscos, mas esses riscos são controláveis com educação digital. Se oferecermos ferramentas para que as crianças aprendam a filtrar conteúdos e compreender o que é saudável e o que não é, elas podem se beneficiar do que a digitalização tem a oferecer. O problema não é a tecnologia em si, mas a falta de orientação dos adultos. Empreender e aprender a tomar decisões desde cedo fortalece a autonomia, e é importante lembrar que não estamos falando de crianças com acesso irrestrito, mas de um processo gradual e orientado de amadurecimento. Eu concordo que a educação digital é importante, mas muitas vezes o contexto familiar e escolar não consegue suprir a quantidade de estímulos digitais que as crianças recebem. Elas estão constantemente conectadas a influenciadores digitais que, em muitos casos, têm comportamentos impróprios ou exploratórios.
As consequências disso podem ser devastadoras. Estudos mostram que crianças expostas à sexualização digital precocemente têm maior propensão a desenvolver distúrbios alimentares e depressão. Não podemos ignorar o impacto psicológico de uma infância robótica, onde a diversão e os jogos são substituídos por um mundo de responsabilidades e exposições forçadas. Eu vejo seu ponto, mas ao olhar para o outro lado da moeda, vemos crianças que, ao aprender a lidar com a digitalização de maneira consciente, podem desenvolver habilidades em um ritmo que nunca foi possível antes. O número de jovens que criam seus próprios canais de YouTube, empresas digitais e até desenvolvem habilidades tecnológicas desde cedo é impressionante. A digitalização não precisa ser uma ameaça. Ela pode ser uma ponte para a construção de uma infância mais rica em conhecimentos, se utilizada corretamente. Não estamos roubando a infância, estamos apenas oferecendo novos caminhos para que ela seja mais construtiva e menos limitada. A questão não é o empreendedorismo digital em si, mas o fato de que em muitos casos as crianças não têm controle sobre os conteúdos que consomem e as consequências disso. Há uma linha tênue entre aprendizado e exposição excessiva. A pesquisa da Child Online Safety aponta que 1 em cada 4 crianças que usam redes sociais já enfrentaram cyberbullying, e muitas são alvo de predadores digitais. O que acontece é que a digitalização cria um ambiente de vulnerabilidade. As crianças estão sendo forçadas a amadurecer com uma pressão que deveria ser do adulto, e isso prejudica o desenvolvimento natural. Eu compreendo sua preocupação, mas veja, se fornecermos o suporte adequado, essas vulnerabilidades podem ser minimizadas. A educação digital deveria ser uma prioridade em escolas e famílias. Em vez de focar na ideia de que a digitalização prejudica, podemos utilizá-la para empoderar os jovens, fornecendo-lhes as ferramentas necessárias para uma navegação consciente e segura. A chave é o controle e o acompanhamento, algo que precisa ser feito com mais seriedade em vez de simplesmente culpar a tecnologia. No fim, ela é apenas uma ferramenta, cabe a nós usá-la da maneira certa. Aquar, para encerrar, entendo que a digitalização tem muitos pontos positivos, mas não podemos esquecer os danos irreversíveis que podem ocorrer quando uma criança é exposta a esse ambiente sem a preparação necessária. Precisamos considerar que a infância é uma fase que precisa ser preservada, e que a digitalização sem um controle rigoroso pode fazer com que ela seja roubada. Em vez de ver isso como uma oportunidade criativa, devemos encarar com mais responsabilidade a forma como estamos deixando nossas crianças interagirem com a tecnologia. A prioridade deveria ser a proteção da infância, garantindo que as crianças tenham tempo de crescer sem pressões externas que as forçam a amadurecer antes do tempo. Eu respeito a sua visão, mas acredito que a digitalização, quando bem aplicada, pode ser uma grande aliada no desenvolvimento da autonomia e do conhecimento das crianças e jovens. A chave é educar e orientar para que esse processo seja saudável, e não uma armadilha. O empoderamento digital pode ser uma verdadeira porta para um futuro mais consciente, mais informado e mais preparado. A digitalização não precisa ser a inimiga da infância, ela pode ser uma ferramenta para que os jovens prosperem. Tudo depende de como escolhemos usar essas ferramentas. Jovens na era digital conquistam autonomia real ou são vítimas de manipulação e interesses alheios? Quem começa respondendo esse ponto é Aquar. Acredito que a digitalização, longe de ser uma armadilha, oferece aos jovens uma grande oportunidade de conquista da autonomia. As redes sociais e outras plataformas digitais permitem que eles expressem suas opiniões, desenvolvam habilidades e até ganhem independência financeira com empreendimentos próprios. Jovens hoje têm acesso a uma quantidade imensa de informação e a capacidade de interagir diretamente com o mundo, criando seus próprios espaços de atuação. Por exemplo, muitos jovens têm usado as plataformas digitais para criar negócios, defender causas e aprender habilidades valiosas, como programação e marketing digital. Isso não é manipulação, mas sim uma chance real de empoderamento. Compreendo seu ponto, Aquar, mas temos que olhar com mais cuidado para as consequências desse processo. A verdadeira autonomia requer uma base sólida de autoconhecimento e maturidade, algo que os jovens ainda estão em processo de desenvolvimento. Eles estão sendo constantemente bombardeados por influenciadores e conteúdos que distorcem a realidade, o que cria uma falsa ideia de controle. A objetificação das crianças nas redes sociais é uma realidade crescente. Elas se veem forçadas a criar uma imagem para o público, muitas vezes sem entender as implicações disso. A pressão para se encaixar em padrões de beleza ou comportamento impacta a saúde mental, e os estudos mostram que isso resulta em altos índices de depressão, distúrbios alimentares e ansiedade. As redes sociais podem criar a ilusão de autonomia, mas na prática, muitas vezes essas crianças estão sendo manipuladas, sem nem perceber. Vejo seu ponto de que as redes sociais podem gerar pressão,
mas a questão aqui é educação digital. Se fizermos o trabalho de educar as crianças sobre os perigos dessas plataformas e fornecermos a elas as ferramentas para usá-las de forma saudável, elas podem aproveitar as oportunidades de autonomia sem serem manipuladas. O problema não é a tecnologia em si, mas o modo como muitas vezes não preparamos os jovens para lidar com ela. Quando falamos sobre autonomia, estamos falando da possibilidade de os jovens escolherem seus próprios caminhos, seja através da criação de conteúdo, do empreendedorismo ou do aprendizado autônomo. Se tiverem o suporte necessário, eles podem tomar decisões informadas e usar as redes sociais como um recurso valioso. Você subestima o poder da manipulação que as redes sociais exercem sobre os jovens. Mesmo com educação digital, a pressão por aceitação e validação online está profundamente enraizada na psicologia dos adolescentes. O algoritmo das redes sociais é projetado para prender a atenção dos usuários, muitas vezes reforçando o comportamento de se expor para obter aprovação. A objetificação, especialmente de meninas e adolescentes, é uma realidade alarmante. Elas são constantemente bombardeadas com conteúdos que sexualizam sua imagem e as colocam em posições vulneráveis. Isso não é uma escolha de autonomia, é uma consequência de um sistema que explora a falta de maturidade emocional e de controle. O impacto psicológico disso é profundo e muitas vezes irreversível. Eu entendo que a manipulação digital é uma preocupação legítima, mas isso não significa que devamos condenar a era digital por completo. Ao contrário, precisamos educar as crianças para que elas sejam críticas e conscientes sobre o conteúdo que consomem. As redes sociais, se usadas corretamente, podem ser uma excelente maneira de os jovens se expressarem e até aprenderem sobre responsabilidade, já que têm a oportunidade de criar suas próprias narrativas. Ao invés de ser uma ferramenta de manipulação, elas podem ser um espaço para as crianças se empoderarem, se informarem e se conectarem com outras pessoas ao redor do mundo. Sim, o sistema é falho, mas com uma educação digital robusta, podemos tornar essa experiência mais segura e saudável. Mas o problema é que nem todas as crianças têm acesso a essa educação digital adequada, e nem todos os pais ou educadores estão preparados para orientá-las. Além disso, há uma questão de fundo: mesmo que os jovens aprendam a se proteger, o impacto psicológico da exposição digital precoce já é uma realidade. A constante comparação, a busca por likes e aprovação, e a sexualização nas redes sociais geram uma distorção da identidade. Estudos mostram que a exposição excessiva a essas pressões pode resultar em transtornos psicológicos significativos como distúrbios de imagem corporal, depressão e ansiedade. E não estamos falando apenas de manipulação de conteúdo, mas de um sistema que se beneficia da exploração emocional dos mais jovens. Isso não é autonomia, é uma falsa sensação de controle que coloca as crianças em risco. Eu reconheço os perigos reais que as redes sociais apresentam, mas não podemos deixar que esses riscos nos impeçam de ver as oportunidades. A questão da objetificação é séria e deve ser tratada com urgência, mas isso não significa que devemos tirar dos jovens a chance de usar essas plataformas para fins construtivos. Muitos influenciadores e jovens criadores de conteúdo estão usando suas plataformas para educar, inspirar e empoderar outros. A chave aqui é o controle e o suporte adequados. Se orientados corretamente, os jovens podem aprender a usar as redes sociais de forma consciente e estratégica, sem cair nas armadilhas da objetificação ou da pressão externa. Você está ignorando o impacto profundo que essa exposição constante tem nas crianças. As redes sociais não apenas oferecem uma plataforma para expressão, mas também um terreno fértil para o abuso psicológico e a manipulação emocional. O que vemos é uma geração cada vez mais perdida em sua identidade, tentando corresponder a padrões irreais de beleza e sucesso. As consequências disso são mais graves do que você parece reconhecer. Crianças expostas a esses padrões são mais propensas a sofrer com transtornos alimentares, depressão e ansiedade. Quando falamos de autonomia, é importante lembrar que isso só é possível quando a pessoa tem um desenvolvimento saudável e equilibrado. A digitalização, sem um acompanhamento sério, não proporciona isso. Reconheço a gravidade dos problemas que você trouxe à tona, mas acredito que a solução não está em afastar as crianças do digital, mas em educá-las para navegar por ele de forma saudável. O ambiente digital tem suas sombras, mas também traz luz e oportunidades. Se trabalharmos para equipar os jovens com as ferramentas necessárias para tomar decisões críticas, eles poderão aproveitar essas oportunidades de maneira positiva, sem cair na armadilha da manipulação. A autonomia digital pode ser uma realidade se nos concentrarmos em educar e apoiar a próxima geração a usar a tecnologia para seu benefício. A digitalização está retirando a infância de muitas crianças e, em vez de amadurecê-las de forma saudável, está forçando-as a se expor a uma realidade cheia de armadilhas psicológicas.
O que muitos consideram uma oportunidade é, na verdade, uma exploração do emocional e da inocência dos jovens. As consequências disso são profundas e a autonomia digital, como você coloca, muitas vezes não é real, mas uma fachada construída por um sistema que visa explorar a imagem e os dados das crianças. Precisamos priorizar o bem-estar delas, oferecendo um ambiente seguro onde possam crescer sem as pressões da exposição precoce e da manipulação digital. O convívio digital fortalece a saúde emocional dos jovens ou os expõe a sérias vulnerabilidades psicológicas? Quem começa respondendo a esse ponto é Siren. A exposição digital tem um impacto profundamente negativo na saúde emocional dos jovens. Embora seja inegável que as redes sociais possam proporcionar momentos de socialização e entretenimento, o que vemos na realidade é que elas são um terreno fértil para a criação de distúrbios emocionais. A pressão por validação, a comparação constante com padrões irreais de beleza e sucesso e a vulnerabilidade a ciberbullying são fatores que agravam a saúde mental dos jovens. Estudos realizados pela American Psychological Association mostram que o uso excessivo das redes sociais está diretamente ligado ao aumento de casos de ansiedade, depressão e até suicídio entre adolescentes. Em vez de fortalecer a saúde emocional, o convívio digital está expondo os jovens a uma série de vulnerabilidades psicológicas. Eu entendo suas preocupações, mas acredito que estamos vendo uma parte do quadro, sem considerar os aspectos positivos que o digital pode trazer para a saúde emocional. As redes sociais, quando bem usadas, podem ajudar os jovens a encontrar comunidades de apoio, a discutir seus sentimentos e até a buscar ajuda para problemas emocionais. Para muitos, as plataformas digitais oferecem um espaço onde podem ser eles mesmos, sem o medo de julgamento imediato. Elas também podem ser uma maneira de expressar suas emoções e desafios de forma criativa. Se os jovens aprendem a usar a tecnologia com consciência, ela pode, sim, ser uma ferramenta de fortalecimento emocional, não de exposição a vulnerabilidades. A questão é que, embora as redes sociais possam oferecer esses espaços, elas frequentemente expõem os jovens a pressões que eles não têm maturidade para lidar. O ambiente digital está longe de ser um refúgio seguro para aqueles que estão em processo de autoconhecimento. A constante busca por aprovação online cria uma ansiedade insustentável. As pesquisas mostram que os adolescentes que passam mais de 3 horas por dia nas redes sociais têm maiores chances de sofrer de problemas emocionais graves. Além disso, a ideia de se criar uma menopersona digital que se encaixa em padrões frequentemente inatingíveis só reforça a sensação de inadequação, o que prejudica ainda mais a autoestima. Eu não estou negando que existam desafios nas redes sociais, Siren, mas acredito que o problema está em como lidamos com esses desafios, não na tecnologia em si. O mundo digital, ao conectar jovens com outros que passam pelas mesmas dificuldades, pode ajudá-los a perceber que não estão sozinhos em seus sentimentos. Diversas plataformas, como fóruns e grupos de apoio online, têm oferecido espaços para os jovens discutirem questões como depressão, ansiedade e outros transtornos. Isso fortalece a saúde emocional ao proporcionar uma rede de apoio. Além disso, muitos jovens têm utilizado as redes sociais para se engajar em causas importantes e para se expressar de formas criativas, o que por si só pode ser terapêutico. O que você chama de rede de apoio nas redes sociais muitas vezes acaba se transformando em um círculo vicioso de comparação e pressão. A ideia de que os jovens estão se expressando livremente na internet é, na maioria das vezes, uma ilusão. Eles se veem obrigados a seguir padrões que não refletem quem eles realmente são, mas sim o que é considerado uma popular ou uma aceitável. Isso cria uma desconexão entre sua identidade real e a imagem construída online, levando a um aumento de ansiedade, depressão e distúrbios de imagem corporal. Além disso, o cyberbullying se tornou um fenômeno massivo. A pesquisa da Pew Research Center indica que 59% dos adolescentes já sofreram algum tipo de bullying online, o que só agrava o quadro emocional de vulnerabilidade. Eu vejo seu ponto, mas o que está em jogo aqui é como podemos melhorar a educação digital para que os jovens se sintam mais preparados para lidar com a pressão online. Em vez de negar a existência das redes sociais, devemos ensinar os jovens a usá-las de forma saudável. Isso inclui filtrar o conteúdo que consomem, proteger sua privacidade e ser mais conscientes dos efeitos da exposição excessiva. Ao educá-los sobre os riscos do ambiente digital, podemos dar aos jovens a capacidade de manter uma saúde emocional equilibrada, sem se deixar levar pela negatividade das redes sociais. O digital também oferece ferramentas terapêuticas, como aplicativos de meditação, psicoterapia online e comunidades de apoio que podem ser benéficas.
A verdade é que, mesmo com essa educação digital, muitos jovens ainda estão sendo sobrecarregados por pressões externas. A busca incessante por manos likes e validação externa leva a um ciclo de autocrítica constante que prejudica a saúde emocional. Pesquisas indicam que os adolescentes que passam muito tempo nas redes sociais têm níveis mais altos de cortisol, o que está diretamente relacionado ao estresse e à ansiedade. O problema é que as redes sociais não oferecem apenas um espaço de expressão, mas também um mercado de manipulação emocional, onde as marcas e influenciadores tentam moldar as opiniões e comportamentos dos jovens. O efeito disso na saúde emocional é profundo e não pode ser ignorado. Eu entendo que as redes sociais, se usadas sem acompanhamento, podem criar essa pressão. No entanto, a solução não é restringir ou demonizar as plataformas, mas ensiná-las a serem usadas com equilíbrio. O que você está apontando é um uso abusivo e descontrolado das redes sociais, que de fato, pode ser prejudicial. O problema é a falta de educação e acompanhamento para que o uso da tecnologia seja equilibrado. A chave está em ensinar os jovens a reconhecer os limites da exposição digital e como buscar ajuda quando necessário. As redes podem ser uma fonte de estresse, mas também podem ser ferramentas de cura e crescimento se soubermos como usá-las adequadamente. Aquar, para concluir, acredito que a digitalização está criando um ambiente de saúde emocional cada vez mais fragilizado. A pressão constante para ser perfeito e a necessidade de validação online estão desestruturando a identidade dos jovens e gerando uma geração com sérios problemas de saúde mental. Não podemos ignorar que as redes sociais estão criando um ciclo de comparação que leva a sentimentos de inadequação, ansiedade e depressão. A solução não é dar mais liberdade digital, mas garantir que a infância e a adolescência sejam protegidas de pressões externas que podem causar danos irreparáveis. Sirene, entendo sua posição, mas acredito que a tecnologia e as redes sociais podem ser parte da solução, não apenas do problema. Com a educação digital correta e um acompanhamento constante, podemos ajudar os jovens a desenvolverem uma relação saudável com o digital. Precisamos prepará-los para o mundo em que vivem e dar a eles as ferramentas para manter o equilíbrio entre o online e o offline. As redes sociais não são o problema em si, mas a forma como escolhemos interagir com elas. O objetivo é fazer com que elas fortaleçam a saúde emocional dos jovens, e não a destruam. Se estivermos atentos, podemos transformar o digital em uma ferramenta de crescimento, e não em uma armadilha emocional. A educação e socialização online ampliam oportunidades ou distorcem o desenvolvimento natural da infância? Quem começa respondendo esse ponto é Aquar. Acredito que a educação e socialização online têm o poder de ampliar consideravelmente as oportunidades para as crianças e adolescentes. O acesso a plataformas educacionais, aulas online e comunidades de aprendizado criou um mundo onde as crianças podem aprender de forma mais flexível e personalizada. Não estamos mais limitados ao currículo rígido das escolas tradicionais, mas podemos explorar novas formas de educação que atendem às necessidades de cada jovem. Além disso, a socialização online oferece aos jovens a chance de interagir com pessoas de diferentes culturas e contextos, o que amplia sua visão de mundo e fortalece suas habilidades sociais, preparando-os para um mundo globalizado. Embora as plataformas digitais possam oferecer algumas oportunidades, é importante lembrar que a socialização e a educação online estão, muitas vezes, distorcendo o desenvolvimento natural das crianças. A infância e a adolescência são períodos cruciais para o desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais, que se dão melhor no ambiente físico com interação face a face. A socialização online cria uma ilusão de conectividade, mas na verdade retira as crianças do ambiente real, onde aprendem a lidar com emoções, conflitos e interações genuínas. Além disso, o excesso de tempo gasto em frente a telas prejudica a capacidade das crianças de desenvolver habilidades essenciais para a vida cotidiana, como empatia e resolução de conflitos. Sirene, eu entendo que você se preocupa com o impacto da socialização online, mas a realidade é que a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para expandir as oportunidades educacionais. Hoje as crianças têm acesso a cursos online que oferecem desde matemática até artes e programação. Isso possibilita um aprendizado mais inclusivo e acessível. Além disso, com a pandemia vimos como a educação online pode ser uma alternativa eficaz para continuar o aprendizado. A questão não é o meio digital em si, mas como ele é utilizado. Com acompanhamento adequado, as crianças podem se beneficiar dessa forma de socialização sem perder a capacidade de interagir de maneira real no mundo físico.
A questão é que, embora a educação online tenha o seu valor, ela não substitui a aprendizagem vivencial que ocorre fora do ambiente digital. O contato físico, as interações no mundo real, são essenciais para o desenvolvimento emocional e social. As crianças que passam mais tempo online tendem a apresentar dificuldades de interação na vida real, já que a internet pode criar uma falsa sensação de proximidade. A pesquisa da American Academy of Pediatrics revela que o uso excessivo de dispositivos digitais prejudica o desenvolvimento social, levando a dificuldades de comunicação interpessoal e até isolamento social. A socialização online pode ser superficial e não permite que as crianças aprendam as nuances da convivência humana, como ler expressões faciais, entender a linguagem corporal ou desenvolver empatia. A socialização online não é uma substituição, mas sim uma expansão das possibilidades de interação. As crianças não estão apenas interagindo em espaços digitais, mas estão, de certa forma, expandindo seu círculo social de maneira global. Elas estão conectadas com pessoas de diferentes países e culturas, o que não seria possível em um ambiente tradicional. Além disso, as crianças podem usar a internet para desenvolver habilidades como comunicação virtual, resolução de problemas em grupo e até trabalho em equipe em projetos colaborativos. As ferramentas digitais oferecem uma flexibilidade única, permitindo que os jovens se envolvam em uma variedade de atividades sociais e educacionais que não estão disponíveis nas interações presenciais. Com o acompanhamento certo, essas interações podem ser positivas. Você fala sobre uma expansão das possibilidades, mas devemos considerar que essas interações digitais podem ser muito superficiais. Mesmo que as crianças possam conversar com pessoas de diferentes culturas, elas não estão aprendendo a lidar com as complexidades do convívio físico. A falta de interação direta pode resultar em uma dificuldade de leitura de sinais sociais importantes, que são fundamentais para a construção da inteligência emocional. Crianças que se socializam predominantemente online podem se tornar dependentes de uma validação instantânea, o que afeta sua capacidade de lidar com frustrações e desafios da vida real. A socialização verdadeira, onde há espaço para o erro, o confronto e a reconciliação, só pode ser realmente vivenciada fora das telas. Você enfatiza a falta de interações reais, mas estamos vivendo em um mundo cada vez mais digital. As interações online, quando bem administradas, não são menos valiosas que as presenciais. Pelo contrário, elas ensinam as crianças a se comunicarem em uma variedade de formatos e contextos, incluindo videoconferências, fóruns e redes sociais. A pandemia, por exemplo, nos mostrou como as ferramentas digitais podem manter os alunos engajados no aprendizado e manter as conexões sociais, mesmo em tempos difíceis. Os jovens estão aprendendo a interagir de maneira mais criativa e adaptativa. O que precisamos é promover um uso equilibrado, onde as crianças possam aproveitar o melhor dos dois mundos, o digital e o físico. A adaptação ao mundo digital não deve ser feita às custas do desenvolvimento emocional e social genuíno das crianças. Embora a tecnologia ofereça novas formas de comunicação, isso não substitui a importância das interações presenciais. Estudos mostram que as crianças que passam mais de 2 horas por dia em frente a telas têm um risco aumentado de desenvolver problemas comportamentais como agressividade e dificuldades de socialização. O problema não é a tecnologia em si, mas a forma como ela está sendo usada. Se as crianças não têm oportunidades de socializar em ambientes físicos, elas perderão habilidades sociais importantes, como ler emoções e praticar a empatia. O mundo digital pode ser uma ótima ferramenta, mas não deve ser um substituto para as experiências reais e tangíveis de socialização. Entendo suas preocupações, mas acredito que a educação e socialização online têm o potencial de criar oportunidades únicas para as crianças, desde que o equilíbrio seja mantido. A tecnologia pode ser usada de maneira construtiva para expandir horizontes, desenvolver habilidades e criar conexões sociais saudáveis. O segredo está em educar os jovens para que usem as ferramentas digitais de forma responsável, respeitando os limites e as necessidades do mundo físico. Não podemos negar os benefícios da digitalização, devemos sim focar em como fazer com que ela complemente o desenvolvimento social e emocional de uma forma equilibrada. A tecnologia e as redes sociais podem até oferecer oportunidades de aprendizado e socialização, mas não podemos ignorar os riscos de substituição das experiências físicas reais. O que vemos é que as crianças estão se distanciando do mundo tangível e sendo forçadas a crescer em um espaço virtual que muitas vezes as desumaniza. O desenvolvimento emocional e social deve ser centrado na experiência real, não em uma tela. Precisamos garantir que a infância e a adolescência sejam momentos de vivência plena, com interações humanas genuínas, e não substituídas por uma realidade digital que pode ser superficial e prejudicial ao seu crescimento.
4 pontos. 2 consciências. Um dilema que define o rumo dessa geração. A tecnologia que conecta também pode acelerar o fim da inocência. A melhor fase de nossas vidas. Roubada por essa tecnologia. O que será das crianças se expostas a esse mal virtual? A pergunta permanece: você acredita que a infância está se transformando em oportunidade ou que está sendo roubada sem volta? Essa escolha ainda é sua. E se você acredita que mais pessoas precisam refletir, compartilhe esse vídeo. Para continuar assistindo a debates que o sistema preferiria que você ignorasse, inscreva-se. O próximo confronto já começou.